Olá, boa noite para você que já me acompanha aqui e boa noite para você que não me conhece. Prazer, meu nome é Ciro, sou médico veterinário e hoje eu vim abordar um tema com vocês que é muito rotineiro no meu consultório, né? Eu converso normalmente diariamente com os meus tutores referente a esse assunto, que é basicamente endecto e ectoparasiticidas, prevenção ou tratamento. E aí, o que é que vocês acham, né? Ah, doutor, você falou que ia descomplicar nossa vida, tá falando palavra difícil. Endectoparasiticida, famoso vermífugo, famoso remédio de verme, tá? Ectoparasiticidas, a gente vai falar basicamente contra os remédios aí, principalmente orais, tá? Que aí fazem efeitos contra pulgas, sarnas e carrapatos, tudo bem? Partindo desse princípio, a gente vai começar falando que ambas as medicações a gente vai falar nesse vídeo, vou tentar transformar, não transformar, na verdade, isso aqui num podcast, vou tentar ser o mais simples e direto possível com vocês, trazendo algumas informações, tá? Sem entrar em nada muito técnico para não dificultar a vida de vocês, tá certo? De antemão, a gente vai começar a falar que eles são tratamentos, tá? Eles não são preventivos. E eu vou explicar cada um deles da seguinte maneira. Primeiro a gente vai começar pelos endectoparasiticidas, né, os remédios de verme, e depois a gente vai para os remédios de pulga e carrapato, tá certo? Primeiro falando dos remédios de verme, né, os endectoparasiticidas. Doutor, por que eles não são preventivos, eles são tratamento, tá? Isso é a informação que a gente tem na bula das medicações. Eles servem para o controle e tratamento de infestações parasitárias, tá certo? Eles não funcionam como preventivos. Ah, por que, doutor, não funciona como preventivo? Porque essas medicações não têm efeito residual, tá? Se você administrar no seu animalzinho um remédio de verme hoje, a maioria, tá? Isso a gente vai falar sempre de modo geral, porque vai depender da substância, vai depender do tipo de verme ou parasita que seu animal tem. Isso também vai servir para os remédios lá de pulga e carrapato quando a gente for falar, tá? Então, assim, de modo geral, você administrando a medicação hoje, a gente vai ter aí um efeito médio das medicações agindo no organismo do animal de 24 a 72 horas. Então, passado esse tempo, se você for passear com seu cãozinho ou com seu gato na rua e ele vinha entrar em contato com os ovos desses parasitas ou vinha se infectar com esses parasitas, né, eles vão ter uma nova infestação, eles vão ter uma nova infecção. Tá certo? Então não adianta ficar usando de 3 em 3 meses, a cada 6 meses, não adianta, tá? Tá na dúvida que seu animalzinho tá com a vermezinha, tá com algum sinal clínico, né? Vômito, diarreia, não necessariamente uma diarreia, mas umas fezes mais pastosas, tá com dificuldade de se alimentar. Primeiro passo, obviamente, ir até o veterinário, tá certo? O veterinário vai avaliar o seu animal e vai dar o melhor segmento de acordo com que ele, né, avaliar da conversa, da anamnese que vocês vão ter dentro de consultório. Partindo do pressuposto que o veterinário também desconfie de uma possível verminose, ele vai te solicitar os exames para fazer o diagnóstico. Até porque não adianta, mesmo que você saiba que o animal supostamente está com verme, você viu a eliminação de alguma verme nas fezes do seu animal. Existe uma gama muito grande de vermes, certo? E existe uma gama muito grande de substâncias antiparasitárias, tá? Isso eu falo tanto para verminoses quanto parasitas intestinais de modo geral, né? Então, quem te garante, né, você fazendo essa automedicação do seu pet em casa, que a substância que você está utilizando realmente vai pegar aquele parasita em específico, né? Fora que não é à toa que a maioria das medicações, a recomendação, inclusive em bula, é fazer a administração de uma nova dose após 15 dias. Por quê? Porque essas medicações, em sua grande maioria, tá, pegam o ciclo de vida desses parasitas na fase adulta, né, e não na fase de ovos. Depois, passado mais ou menos esse tempo de 15 dias, a gente entende, né, que o parasita pode já estar em outro ciclo de vida, pode ter, né, ido para a fase adulta, e aí a medicação vai fazer um novo efeito, tá? Mais uma prova de que não existe efeito residual da medicação no organismo do animal. Então, não tem por que ficar utilizando a medicação sempre, sempre, sempre. Vocês não usam remédio de verme, aposto eu, de 3 em 3 meses, a cada 4 meses, para prevenir uma verminose, né? Pelo menos não com recomendação médica, isso aí eu tenho quase certeza, tá? Então, assim, não existe essa necessidade, tá certo? Quando a gente tiver um resultado, por exemplo, entrando um pouco no exame, mas eu não vou entrar muito nesse assunto,
positivo para determinada verme, né, no exame de fezes ou parasitológico de fezes, certo? A gente vai utilizar uma substância específica para aquela verme ou aquele parasita que deu no nosso exame, tá? A gente não vai simplesmente chutar substâncias por aí, passar qualquer amplo espectro, porque nem todos vão fazer o mesmo efeito, não todos não é qualquer substância que vai agir em qualquer parasita, por mais que ele seja amplo espectro. Até porque, como eu já havia dito, existem parasitas intestinais e não só vermes intestinais, né? Apesar da verme também ser um parasita. Na verdade, protozoário seria a palavra correta, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Caso o seu animal esteja um protozoário intestinal e não uma verminose, o vermífugo pode ser amplo espectro, mas ele não vai matar o protozoário a depender do protozoário, tá? Então, não adianta, certo? Médico, consulta, avaliação e, caso necessário, a utilização de um remédio indicado pelo seu veterinário de confiança. Tudo bem? Então, dito isso, endectoparasiticidas ou vermífugos, a gente vai ficar mais ou menos por aqui para a gente não complicar muito, tá? Agora a gente vai falar do outro assunto, que são os ectoparasiticidas. Então, continuando o nosso tópico aí referente a endecto e ectoparasiticidas, a gente vai falar agora dos ectoparasiticidas, certo? Primeiro, de antemão, quero sinalizar que aqui a gente vai focar mais nas medicações orais, tá? Mas isso também vai valer de certa forma um pouco diferente para as medicações aí também spot-on, tá? Mas as orais. De modo geral, né, não vou falar marca nenhuma, porque eu não estou sendo pago por ninguém. Inclusive, se alguém quiser fazer um patrocíniozinho aí, a gente dá uma divulgada, certo? Mas com a indicação correta, né? Sempre dessa maneira aí. Então, o que é que acontece? As isaxazolinas, né, são as mais conhecidas aí no mercado, e aí vocês podem procurar pela substância para saber as marcas, né? E a gente tem as mais comuns, as mais conhecidas: Fluralaner, Sarolaner, Afoxolaner, Lotzolaner, se eu não me engano, tá? E outras dessas famílias Lanner aí, tá? O que que acontece? Essas medicações vocês têm que utilizar também, assim como tem indicação em bula, inclusive se eu conseguir colocar na edição, eu vou colocar aqui em algum cantinho para vocês, tá? Uma das bulas dessas medicações informando que ela serve para o controle e tratamento de infestações e não para prevenção do animal vir a pegar pulga e carrapato, nem a prevenção do animal pegar algum tipo de sarna, por exemplo, tá? E sim, né? E nem de prevenção, antes que eu mude de assunto aqui, e nem da prevenção, por exemplo, de nenhum tipo de doença do carrapato. Vocês vão encontrar em algumas bulas dessas medicações informando que pode auxiliar na prevenção de algumas doenças de carrapato, né? Mas auxiliar não é prevenir, e eu vou explicar o porquê para vocês, principalmente que tem que ficar claro que biologia não é matemática. Tá? Basicamente, como é que funciona o ciclo de vida desses ectoparasitas e por que normalmente essas medicações duram um tempo no organismo do seu animal. Não é para prevenir ele de ter nenhuma doença, tá? Basicamente, essas medicações duram um tempo no organismo do animal, seja 35 dias, 60 dias, 90 dias, né? Elas possuem esse efeito residual para o controle da infestação. Não é normal a gente ter esses parasitas, a gente observar esses parasitas no nosso animal. Tá certo? O ciclo de vida desses animais, de modo geral, acontece em um ambiente. E entre os ciclos de vida, a proporção que eles vão ali, adolescendo na ninfa, para o adulto e assim por diante, né? Não vou entrar nesses detalhes técnicos, eles vão fazendo o repasto sanguíneo, eles vão fazendo a alimentação no seu animal, né? Então, em resumo, eles têm que subir no seu animal, se alimentar e irem embora. A reprodução deles é no ambiente, os ovos ficam no ambiente. Tá? Porque essas medicações demoram um tempo, porque a proporção que esses animaizinhos vão subindo para fazer o repasto sanguíneo, que seria a alimentação da corrente sanguínea do seu animal, ele vai se alimentando, vai ingerindo a medicação e vai morrendo, tá? Por que não funciona como prevenção, eles não podem garantir como prevenção, mas de certa forma auxilia, né? Em qual momento que o animal transmite a doença e qual momento que o animal vai morrer com a medicação, tá? O animal, no momento que ele está se alimentando lá do seu animalzinho, né, esse parasita, no caso, vamos tratar aqui do carrapato agora para ficar mais simples, tá? O carrapato vai lá e está se alimentando do seu cachorrinho ou do seu gatinho, certo? Nesse momento, ele vai estar ingerindo a medicação, e aí a medicação vai fazer um efeito no sistema nervoso central, ela precisa de um tempo para fazer esse efeito, né? Não é também instantâneo, para depois esse carrapato ou essa pulga vir a morrer.
tá? Porém, nesse mesmo momento do repasto sanguíneo que ela está ingerindo a medicação, né, ele também pode transmitir a doença. Por que eles falam que pode auxiliar na prevenção de doença? Por quê? Não é picou, né? Não é mordeu, passou a doença, né? Primeiro que o carrapato precisa estar infectado para transmitir a doença, né? Seja por uma bactéria ou seja por um parasita, né? E aqui eu vou citar como bactéria as duas doenças do carrapato mais comuns, né? Que são os terrores aí dos tutores e de alguns veterinários também, que é a Ehrlichia, que é uma babésia, ou a Ehrlichia, que é uma babésia, a Ehrlichia, que é uma bactéria, e a babésia, que é um protozoário, tá certo? A depender do tipo, né, de doença que está sendo transmitida ali, porque a gente fala doença do carrapato de modo geral para abranger um conjunto de doenças, tá? Porque são as 5 diferentes aí, por assim dizer. Então, assim, o que é que acontece? Para poder esse parasita, essa bactéria ser transmitido, exige um tempo, né, que o do animal ali, daquele carrapato ali se alimentando do seu animal, tá certo? Então, existem alguns parasitas que demoram mais de serem transmitidos do que outros, tá? Então, às vezes, determinado carrapato pode estar infectado com um tipo de parasita que vai demorar algumas horas ou alguns minutos a mais do que demoraria a medicação para fazer efeito. Então, esse parasita morre antes de transmitir, certo? Mas lembrem que eu falei, biologia não é matemática. Esse carrapato, essa pulga, pode começar a alimentação do seu animal em questão de poucos minutos, fazer essa transmissão. E aí não vai dar tempo da medicação matar esse ectoparasita e vai ser transmitida a doença da mesma forma, tá? Vou adiantar para vocês o que eu ia falar algo no final do vídeo, mas eu já vou conseguir adiantar para vocês agora. A melhor forma de prevenção contra pulga e carrapato, porque infelizmente ainda não temos vacinas, é a coleira repelente, tá? E aí tem diversas no mercado, tá? Vai ser de acordo com a orientação do seu veterinário para a situação aí do seu pet, porque a gente tem também uma variedade, uma gama de substâncias dessas coleiras repelentes de modo geral, tá? Então, a forma de prevenção que a gente tem é essa, tá? E mesmo assim, elas não são 100%, infelizmente, tá certo? Mas essas medicações, elas não funcionam como preventivo, até porque, né, isso vale também para os vermífugos, mas mais para esses ectoparasiticidas que a gente está comentando agora, né, eles têm um efeito residual, eles se acumulam no organismo do animal, tá certo? Para poder ficar liberando essa substância ao longo do tempo e ter esse efeito, né? E a gente ter o controle, lembrando mais uma vez, ambiental, né? Se você passa a ver pulga e carrapato no seu animal frequentemente, o seu animal pode estar infestado e principalmente o seu ambiente deve estar infestado, né? E aí vai entrar o efeito das medicações junto com a limpeza ambiental de acordo com a orientação do seu veterinário. Não vai usando também qualquer remedinho, né, por aí, achando que vai bater na casa inteira, porque você pode também acabar gerando uma intoxicação do seu animal. Então, cuidado, tá? Então, voltando para eu não me perder, tá certo? Essas medicações, elas tendem a acumular no tecido adiposo do animal, traduzindo tecido gorduroso, né, se acumula na gordura, depois no fígado, depois nos tecidos ali, musculares principalmente, tá? E então ele se acumula em algumas partes do organismo para ser liberado aos poucos. Essa constante aplicação, inclusive isso tem na bula de algumas medicações, tá? Essas constantes aplicações sequenciais, mesmo no tempo instruído em bula, podem gerar um efeito residual maior nesses animais. Então, ao longo da vida, pelo excesso de exposição, seu animal pode vir a desenvolver algum problema. Isso é garantido? Não, biologia não é matemática. Mas a gente está economizando no bolso de vocês, né? Vocês estão economizando no bolso de vocês, na verdade. E também a gente está deixando de utilizar substâncias desnecessárias nos nossos animais, tá certo? Então, de modo geral, é isso. É, espero que tenha ficado claro, né, que essas medicações, de modo geral, funcionam como tratamento e não como preventivo, tá certo? E caso eu tenha esquecido de alguma informação ou, né, algo que eu falei aqui deixou alguma dúvida para vocês, sinaliza aqui embaixo que eu volto num stories menor, num vídeo menor, para poder sanar essas dúvidas de vocês ou falar algo que eu tenha esquecido, tá? Então, de antemão, vou ficar por aqui. Até uma próxima, né? E espero que fiquem todos bem. Até o tema do próximo vídeo. Tchau, tchau.